Nesse módulo, a gente vai aprender a fazer esse doce de Natal, que é uma caixa de presente. Então, tem aqui os personagens que estão saindo da caixa e fica lindo para presentear no Natal. Agora, nós vamos fazer a caixa de presente. Então, eu tenho aqui a casquinha, tá? É uma casquinha, ela tá vazia, óbvio, a minha casquinha. Eu vou encapar ela. E para fazer a tampa da casquinha, o que eu fiz? Eu peguei o chocolate e eu coloquei só no fundo. Aqui, ó, quando a gente vai fazer aqui, a gente coloca as 3 partes, né? Então, tem a parte de acetato, onde você põe chocolate, você põe o silicone e você bota a terceira parte de acetato. Para fazer essa partezinha aqui, ó, é uma partezinha assim, tá vendo? Eu só coloquei o chocolate, dei uma batidinha e fiz. Porque essa daqui vai ser a tampa da caixinha, que vai ficar assim, ó. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Assim, ó. Então, vai ficar, a gente vai fazer dessa maneira. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer agora. Então, agora nós vamos encapar estas 2 partes. E eu escolhi pra encapar a minha caixa de presente o azul. Então, eu peguei aqui a minha pasta americana azul, tingi ela, tá? Até com a mão suja de tinta. Tingi a minha pasta e nós vamos abrir a pasta. Vou tirar aqui esse tapetinho. Então, você vai vir aqui com o amido, passar bastante amido para abrir a pasta americana. Vai abrir essa pasta, tá? Vamos abrir bastante. Uma dica também muito legal para quem não tem a base de corte que você pode usar, essas toalhas de plástico que vendem nessas lojas de... Aqui perto de casa vende papelaria. Então tem aquelas toalhas plásticas que é tipo aquelas toalhas da vovó. Então essas toalhas, elas também são ótimas pra gente trabalhar com pasta americana. Se você tá iniciando agora e você não tem uma base de corte, nem um tapete de silicone pra você começar, aposta nessas toalhinhas. Ela é super barata e ela tem um efeito assim, ó, perfeito, porque não gruda. Eu gosto bastante de trabalhar com a toalha também. É que nada substitui a minha tábua de corte, né? Minha tábua de corte é o meu xodó. Mas dá pra gente começar, assim, com aquela toalha de plástico, que é bacanérrima. E aí, aqui, ó, eu abri minha pasta, tá? Vou medir, sempre antes de passar água, dá uma medida, vê se vai ficar bom, vê se a massa não tá grossa, se ela tá na espessura ideal que você quer trabalhar, tá? É legal que você faça, por exemplo, faz uma vez com a espessura um pouco mais grossa, depois você vai afinando, para você ver o que você quer, o que você achar mais interessante para você, né? Porque eu tô dando uma espessura, mas eu trabalho com essa espessura de pasta americana já desde o começo, assim, eu sempre trabalhei com a pasta mais fininha, então tem aí 7 anos que eu já trabalho assim, então eu consigo, só de pegar na pasta, eu já consigo ver se ela já tá boa o suficiente, se já é da maneira como eu uso, entendeu? E aí você precisa ter esse feeling, né? Você precisa ter essa experiência de fazer com uma pasta um pouco mais grossa, fazer uma mais fina e ver qual que você vai se adaptar melhor, tá? Então, aqui, ó, a gente vai... Essa parte do dedo aqui pra você assentar a pasta americana na casquinha de chocolate é perfeita, essa parte de trás aqui. É exatamente da mesma maneira que faz pra você forrar bolo de pasta americana, tá? Eu insisto nisso porque é praticamente a mesma coisa. Que eu vou usar o cortador redondo. O cortador redondo, nesse caso, é só porque facilita o meu trabalho, tá? Não é necessário nesse caso. Tá? Eu gosto só, enfim, ele acabou pegando um pouquinho aqui.
tá? Eu gosto de trabalhar com ele só pra dar aqui um acabamento na hora de cortar. Mas não, nesse caso não é necessário. Então, eu venho aqui, ó. E aqui eu vou tirar o excesso, tá? Nesse caso, eu vou tirar o excesso cortando assim, ó, a minha pasta. Vou passar aqui. Ó, só de fazer assim, ó, você já consegue tirar. Olha aqui. Vai fazendo o acabamento da caixinha. Eu vou fazer uma caixa de presente azul. Vai ficar bem bonita nas caixas de presente. Azulzinha. Tá? Aqui, ó, deu uma machucada na minha pasta americana na hora que eu fui cortar. Então, machucou aqui um pouquinho. Você vem aqui com a mão, ó, faz o acabamento. Fica assim, ó, fica bem perfeitinha, tá? Agora, nós vamos encapar a parte de cima. A parte de cima, que é a tampa da caixa. Vem aqui, abre. Tá. Passar o amido. Passar bastante amido. Pra não grudar. Eu gosto do amido, viu? Bastante. E a gente vai fazer a tampa. Pra fazer assim e dar um acabamento legal na tampa, eu vou fazer, a gente vai encapar ela assim pra dar um acabamento. A gente vai encapar não só a parte de cima, mas a parte de baixo também. Eu vou encapar tudo, porque quando eu for colocar aqui, ó, a gente vai colocar a tampa assim, ó. Pode ser que apareça a parte de baixo. Eu não quero que apareça nenhuma partezinha, tá? Então, você vem aqui, ó, passa água, coloca aqui. E vira. Tá? A gente vai virar assim, ó. E aqui você bota aqui assim, ó. Dá um... Ó, você vai virar e vai cortar assim. Tá vendo? Ele vai saindo sozinho. Então, aqui, ó. Ficou a partezinha encapada. E agora a gente vem e faz o acabamento. Que é pra não aparecer nada, sabe? Eu quero, assim, que o chocolate, ele literalmente não apareça. Aqui. Vamos colocar aqui. Aí eu posso usar o meu cortador, tá? Eu vejo aqui um que é mais próximo do tamanho. Corto. Tá? Eu achei que ficou um pouco grossa, só para um acabamento, então eu vou dar uma afinada nessa pasta. Só para um acabamento, então você pode usar uma pasta mais fininha. Vai molhar sempre, tá? Toda vez que for fazer uma colagem, você bota um pouquinho de água e aí você faz o acabamento aqui. Ó, colei. Ficou assim, ó. Ele tá com umas imperfeições que o meu chocolate não ficou bem retinho na hora que eu fui colocar na forminha. Mas não tem problema. O importante é que aqui esteja lisinho.
vendo? Essa parte de baixo quase não vai aparecer. E aqui é a parte de baixo da nossa caixa de presente, tá? Nós vamos... E é isso, por enquanto. Nossa caixinha, a caixa de presente, nós vamos fazer assim. Eu tenho aqui a minha base, que já foi encapada, tá? E eu tenho mais um pouco de massa. Aqui eu tenho mais ou menos 30 gramas de massa azul, tá? Eu gosto de fazer esse primeiro acabamento, que é pra não dá pra ver nada com relação ao fundo de chocolate, tá? Então, eu encapo primeiro, aí agora a gente vem aqui com essa massa. Eu vou tirar esse aqui, que eu acho que fica mais fácil pra mexer aqui. Então, eu venho aqui e eu vou abrir a minha massa. Vou abrir a minha massa. Sempre lembrando de passar o amido, tá? Vou ver se já é o suficiente para cobrir, ainda não é o suficiente, então vou abrir mais um pouquinho a minha massa, tá? Então, a gente vai fazer uma tira azul da mesma cor, ou você pode fazer uma tira de outra cor, tá? Isso fica ao seu critério, vocês que vão definir. Vou fazer aqui a tirinha. E eu vou medir. Então, aqui eu vou usar, por exemplo, a minha régua, ó. O tamanho da minha régua, aqui, ó. Vai ficar sobrando só um espacinho. Então, o tamanho da minha régua é um bom tamanho. Eu vou colocar ela aqui. E vou usar a minha régua como medida. Pra fazer o acabamento da caixinha. Cuidado, tá, gente? Quando for usar esses estiletes de precisão, que eles cortam, viu? Já quase arranquei o dedo com desse. Então, você vem aqui, vai cortando. Ó. Fiz uma tira de pasta americana azul. Tá vendo aqui, ó? Fiz uma tirinha, ó. E aí, eu vou passar essa tira em volta aqui da minha base. Que é pra fazer o acabamento. Sempre passando pouca água, tá? E aí, você vem aqui, ó. E faz o acabamento. Peraí, deixa eu cortar aqui. Faz o acabamento da caixinha. Ó. Então, a minha caixinha de presente ficou assim, ó. Tá vendo? Ela ficou bem encapadinha por dentro e ficou bem encapadinha por fora. Assim que eu queria. E agora a gente vai fazer os bonequinhos que vão ficar dentro da caixinha de presente. Então, o primeiro bonequinho que eu vou fazer vai ser o Papai Noel. Então, eu vou pegar aqui uma bolinha de massa, tá? Pra fazer o rostinho do meu Papai Noel. Aqui eu tenho 7 gramas de massa pra fazer o Papai Noel. Você vai fazer uma bolinha, você vai sovar bem essa bolinha. Faz aqui, ó. Aqui vai ser o rostinho do meu Papai Noel.
E nós vamos precisar fazer também o bracinho dele. Então, vou pegar aqui, eu tenho 7 gramas de massa. Então, para fazer o bracinho, eu vou precisar de umas 2 gramas, tá? Vou fazer um bracinho aqui. Desculpa, eu errei. Então, eu fiz a cabecinha. E aí, eu vou fazer os bracinhos do Papai Noel. Então, eu vou pegar aqui massa vermelha. Mais ou menos umas 2 gramas. Então, vou pegar aqui 2 gramas de um. Ó, eu tenho a cabeça. E aí, eu vou precisar de 2 gramas de massa para fazer os bracinhos do Papai Noel. Tá? Então, você vai fazer a bolinha, vai fazer a coxinha e vai fazer a minhoquinha comprida aqui. Ó. Os bracinhos do meu Papai Noel. Bolinha, coxinha e o compridinho. Tá? Então, vai ficar assim. E aí, a gente vai pegar 2 bolinhas brancas bem pequenininhas para fazer a parte de baixo da manga. Então, faz uma bolinha. 2 bolinhas, achata essa bolinha. Passa a água. E vem aqui, aperta na mesa, ó, aperta na base aqui, vem aqui, pega. A gente tem uma golinha. Faz com outra a mesma coisa. Aperta na mesa, vem aqui, pega a gotinha, ó. A gente tem os bracinhos do Papai Noel. E as mãozinhas são 2 bolinhas, bem pequenininha. Aí você pode medir mais ou menos, ó, medindo perto da mãozinha o que você acha que vai ficar legal. 2 bolinhas pequenininhas, tem menos do que 1 grama. Aí você vem, passa a água nessa bolinha e pega, só que não aperta. Passa a água nessa bolinha, pega e não aperta. Então, ficou assim, ó. Tá? Ó. As mãozinhas do Papai Noel. E aí, a gente vai colocar isso já aqui na nossa caixa de presente. Você pode pegar uma bolinha, não muito grande. Deixa eu pesar quanto que deu essa bolinha aqui. Mais ou menos 2 gramas. Eu vou pegar uma bolinha de mais ou menos 2 gramas aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Tá? Ó. Vai ser exatamente no meio que eu vou colocar o meu Papai Noel. Então, eu escolhi o lugar que eu vou pôr. Eu coloco essa minha bolinha. E aí, você já vai pôr o bracinho. Então, você vai pôr um bracinho aqui, ó. Um bracinho aqui do lado. O outro bracinho aqui do outro lado. Ó, ficou assim, ó. Papai Noel. Ele tá com os bracinhos pra fora. E aí, a gente já encaixa a cabecinha. Então, você vai encaixar a cabeça do nosso Papai Noel, ó. Ficou assim. Encaixou a cabecinha. Aí, nós vamos fazer as orelhinhas do Papai Noel. 2 bolinhas pequenininhas de 0,2 gramas, tá, ó, 2 bolinhas aqui bem pequenininhas, 0,2 gramas, mais ou menos aonde vai ser o olhinho, põe uma bolinha aqui, ó, uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro lado. Eu gosto de já ir montando direto no doce. Então, uma dica, se você for fazer muitos doces desse modelo, é que você deixe todas as bolinhas já tudo separado, as quantidades todas pesadas, porque aí você já vai certinho pegando e montando. Se você tiver uma produção grande e você quiser adiantar, eu sugiro que você faça todas as cabecinhas, e os bracinhos também dá para fazer antes.
E aí você só monta um dia antes de você entregar, ou 2 dias antes de entregar, dependendo de como for a sua produção. Mas se você tiver tempo, eu gosto de montar dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês. Então, você aperta aqui a bolinha, ó. A esteca de bolinha, você vai apertar no meio e puxar pra frente. Então, já faz uma orelhinha. Aperta no meio e puxa pra frente, tá? Então, aqui eu já tenho a orelha do meu Papai Noel. Então, meu Papai Noelzinho ficou assim, ó. Tá ficando assim a orelhinha. Agora, a gente vai fazer a barba. Então, você vai pegar um pedaço de pasta americana branca. A minha pasta americana, ela já está com CMC, tá? Então, eu já sempre deixo tudo com CMC. Vou ensinar um outro tipo de barba. Você vai vir aqui, você vai abrir essa massa. Não precisa abrir muito, tá? Ó. Vai passar amido. Um pouquinho de amido é importante, porque eu não quero que grude no meu cortador. E você vai pegar esse cortador aqui, olha, se você tiver esse cortador de ondinha, você vai cortar um pedacinho de massa, ó. Você vem, corta um pedacinho de massa, ó, ficou assim. E com a parte lisa, você vai vir e vai cortar de novo esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, você vem aqui, ó, cortou. Eu vou ajustar aqui na minha mão, tá? Pra ficar bem bonitinho, ó. Ficou assim. E você vai medir pra ver quanto que você vai precisar. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Uns 3. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Vou cortar nesse aqui. Uns 3 pedacinhos aqui, eu acho que já vai ser o suficiente. E aí, você vai vir aqui, ó, vai passar água. Passar água nessa pasta americana branquinha e vai colar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Você vem aqui e cola a barba do Papai Noel. Olha aqui. Colei, ó. A barbinha ficou assim. Fazer a boquinha. Boquinha, eu sempre gosto de fazer boquinha com a esteca de bolinha. Deixa eu achar minha esteca de bolinha. Tá aqui. Vou pegar aqui, ó, a esteca de bolinha. Aí você vem bem no centro e já faz a boquinha do Papai Noel, ó. Faz uma boquinha, ó. Certo? 2 bolinhas pequenininhas, bem pequenininhas. Deixa eu ver se eu peso essas bolinhas. Aqui é tudo muito pequenininho, porque a gente tá fazendo um doce que é pequeno, né? Então, deu 0,2 gramas. Ó, 2 bolinhas aqui, ó, de 2 gramas. Então, você vai fazer bolinha, coxinha. Aí, só que como é o bigode, então é bem fininho. Ó, bolinha, coxinha e deixa a parte fina bem fininha, ó. Olha aqui. Vem, bem fininha. Passa a água na altura de onde vai ser o bigode. Bem pouquinha a água aqui. Tá? Ó. Focando. E aí vem e cola um bigode. Coloca o outro bigode do outro lado. Vem, eita. Vem aqui do outro lado e cola o bigode, ó. Ó. E aí, você pode fazer uma curvinha assim, ó, pra cima. Cola o bigode. E faz uma... Eu gosto de fazer a curvinha do bigode pra cima, assim, ó. Tá vendo aqui? Ficou. Vai pegar uma bolinha bem pequenininha, cor de pele, pra fazer o nariz. Então, vem aqui. Eu gosto de fazer cabelinho no Papai Noel, né? Se não der pra fazer o cabelinho, ó, vai pegar uma bolinha bem pequenininha aqui, ó.
que vai ser o nariz. Então, você vai pôr essa bolinha, vai passar água aqui no meio e vai colar o narizinho do Papai Noel. Ó, ficou assim, ó. Aí, a gente já vai fazer a marcação do olho, com a bolinha bem pequena, ou você pode usar o pauzinho de macarrão, então, você vai fazer uma marcação aqui, ó, já tem os 2 olhinhos do nosso Papai Noel, tá? E a gente vai fazer já o chapéu. Então, aqui eu vou colocar, pegar a pasta americana vermelha, tô passando ela aqui no CMC, porque eu quero que fique bem sequinha. Eu uso bastante CMC, tá? Que eu gosto que as modelagens sequem e sequem bem rápido. Quando tá calor, não precisa usar tanto, mas quando tá assim, um clima um pouquinho mais frio, é bom usar bastante CMC. E aí, eu vou pegar aqui meu CMC, a minha pasta americana, 3,2 gramas de pasta americana, e vou fazer o chapéu. Uma bolinha bem redondinha, uma coxinha, e essa coxinha mais compridinha, ó, vai ficar assim. E aqui, ó, a gente vai achatando, que é onde vai ficar na cabeça do Papai Noel. Então, você vem aqui, ó. Ó, e faço aqui, ó, vou fazendo assim, ó. Vou fazendo o formato do chapéu mesmo, ó. Eu vou usando a ponta do meu dedo e vou fazendo o formato do chapéu. E aí, eu venho e coloco aqui na cabeça do Papai Noel. Ó. Coloco aqui na cabecinha dele. Ó, vai ficando, tá ficando assim, ó. Aí, coloco aqui. Esse Papai Noel você não precisa fazer cabelo, porque não vai aparecer, tá? E venho com uma pasta branca pra fazer o acabamento do chapéu. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma bolinha. Aqui eu vou pegar uma pasta branca, um pedacinho de massa branca. Vou fazer a bolinha, a coxinha. E aqui eu vou fazer uma minhoquinha bem compridinha, que é pra fazer o acabamento do chapéu, ó. Então, vem. Faz aqui o acabamento do chapéuzinho, opa. Faz aqui o acabamento do chapéu, ó. A coxinha. A minhoquinha, gente, eu me confundo toda. E aí, você vai passando aqui, ó, na parte de baixo do chapéuzinho do Papai Noel. Passa aguinha em tudo. Passa aguinha em tudo. E vem e cola essa partezinha branca aqui, ó. Passa água aqui, não quer colar, eu passo mais água. Água. Vem aqui, passa, cola até aqui embaixo não vai aparecer. Então, você vem, cola aqui, faz aqui, ó, o acabamento aqui. Ó. Faz assim, ó, com a esteca de faquinha, você vai apertando. Ó. Aí, aqui no chapéuzinho, você faz uma marcação bem aqui no meio, assim, ó. Ó, faz uma marcação e vira o chapéuzinho do Papai Noel. E faz uma bolinha bem pequenininha e cola na ponta do chapéu. Vem aqui, cola aqui. E cola aqui, ó. Pronto, ó. Tem nosso Papai Noelzinho já tomando forma. Então, pra gente dar continuidade, a gente vai fazer agora o quê? A gente vai fazer a rena. Então, do lado do Papai Noelzinho, eu vou fazer uma rena. Então, eu vou pegar aqui o marrom, a pasta marrom. Vou pegar, deixa eu ver quantas gramas que vai dar. Peguei aqui uma bolinha, tá? Peguei uma bolinha de 6 gramas, ó, uma bolinha de 6 gramas, que vai ser a cabecinha da minha rena. Vou colocar um pouco de CMC, porque ela tá meio molinha. Tá grudando a minha massa, então vou
Vou pôr CMC. Quando ficar grudando, eu coloco o CMC. Vou pegar mais uma bolinha de marrom, que vai ser as patinhas. Então, vai ser uma de 1,5, 1,5 grama. Outra bolinha de 1,5 grama. Então, eu tenho aqui 2 bolinhas de 1,5 grama. Tá? Como que a gente vai fazer? Bolinha, coxinha, compridinha. Que é a patinha. A outra vai ser uma bolinha, coxinha, compridinha. A outra patinha, tá? Ó, 2 patinhas aqui. Aí, eu preciso do mais escuro, né? Da pasta americana mais escura pra fazer a... Esqueci o nome. A ferradura. Então, agora eu vou pegar 2 bolinhas menorzinhas pra fazer a ferradura da rena. 0,6. Uma bolinha, outra bolinha 0,6. Então, eu tenho 2 bolinhas aqui, 0,6. Tá? Então, vamos lá. Ó. Uma bolinha. 2 bolinhas. Achata essa bolinha, 0,6. Ela tem o peso dela. Venho aqui, passo água nela e venho com a minhoquinha marrom, que é a perninha, né? E pego aqui, ó. Acho que esse jeitinho de fazer mãozinha, patinha, é muito fácil, tá? Depois que vocês pegam um jeito, aí é bem facinho. Pra quem tá começando na pasta americana, na modelagem, a mão livre, é muito facinho desse jeito. Aí aqui eu vou fazer a cabeça, ó. Você vem aqui com a cabecinha, faz uma bolinha pra fazer a cabeça da minha rena, ó. Faz uma bolinha, então essa bolinha tá aqui. Com a parte de trás aqui do dedinho, você vem aqui, ó, e aperta, achatando, tá? Ó. Então, a gente vai fazer a parte que vai ficar o olho e aqui a parte que vai ficar a boquinha. E eu vou precisar de uma bolinha marrom, vou pegar uma quantidade aqui, não é muito, quer ver? 2 gramas, ó, peguei uma bolinha aqui. Peguei uma bolinha aqui marrom. Vai ser o corpinho da minha rena. E aí, eu vou colocar ela aqui do lado do meu Papai Noel. Então, eu venho, coloco, dou um espaço aqui, ó. Coloco aqui onde vai ser o corpinho da rena. Dou um espacinho aqui. Coloco uma patinha. E já coloco a outra patinha, ó. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu molhar pra grudar. Ó. Então, aqui estão as patinhas da rena. Molho e coloco a cabecinha, tá? Cabeça da minha rena. Ó, ficou assim, ó. Aí, você vem aqui com a esteca de faca, faz a marcação aqui no casco, ó. Peraí que esse daqui não colou direito. Pronto. Agora, eu coloco aqui. Aqui não tinha passado água, né? Por isso que não colou. Pronto, ó. E agora, ficou assim, ó. Aí, a gente vem, pode ser com essa estequinha mesmo, eu faço a marcação da boquinha. Ó. Fiz a boquinha da rena. Ó, a boquinha da rena tá pronta. Com a esteca de bolinha aqui, ó, eu faço um olho, outro olho, a marcação dos olhinhos, ó. Marcação dos olhinhos da minha rena. Aí, 2 bolinhas pequenininhas pra fazer as orelhinhas. Então, é uma bolinha, olhe pra vocês verem. Uma bolinha, 2 bolinhas pra fazer a orelha. Uma bolinha, pontinha do dedo, ó. Coxinha. Ó, ficou aqui a coxinha. Dá pra ver? E aí, você vem com a esteca de faca, você aperta essa coxinha, ó, ela grudou aqui na minha esteca, ó. Grudou na minha esteca. E aí, eu venho, passo água aqui e já venho aqui e já colo a orelhinha.
Tá vendo? Já sai. Pronto, ficou a orelhinha da rena. A mesma coisa na outra. Você vai fazer uma bolinha, uma coxinha, ó. Aí, aqui você vem com a pontinha da esteca, você gruda e, ó, grudou. Passa a água aqui do lado, já vem e já cola. Quando é muito pequenininho, eu faço dessa maneira pra já colar. Tá? E aí, eu já tenho aqui a minha rena com as orelhinhas, ó. E vamos fazer agora o chifrinho. Duas bolinhas pretas, mais escuras. Eu vou usar a bolinha da mesma cor que eu fiz aqui, essa parte do casco. Eu acho que se chama casco, né? Não sei. Essa parte, ó. Então, eu peguei a bolinha da mesma cor. Tenho aqui uma bolinha de 0,3 gramas. 0,3 gramas. Eu nem preciso pesar, gente. Eu tô pesando só por causa de vocês. Fiz aqui duas bolinhas. Coxinha. Ó, bolinha, coxinha. Tá? Então, tá aqui. Tá? Aí, eu pego a coxinha do lado mais fininho e ponho um macarrãozinho. Ó. Ponho o macarrão e deixo secar. Tá? Você pode dar uma chatadinha assim, deixa secar. O outro é a mesma coisa. Faz a bolinha, faz a coxinha. Pelo lado mais fino, você vai enfiar o macarrão. E vai esperar dar uma secadinha. Ó, vai ficar assim. E aí, com a esteca de faca, vai segura, ó, você vai segurar aqui o chifrinho, você vem, marca uma vez, marca duas vezes, ó, fica assim. Faz a mesma coisa com o outro. Então, você vem, marca uma vez, marca duas vezes. Então, vai ficar assim, ó. Ficou assim, piquititico, né? Com o próprio macarrão, eu venho aqui na cabecinha da minha rena. Faço um buraco aqui. Faço um buraco aqui. Suficiente para o meu macarrão entrar até o fundo. Aí, você vem aqui, ó. Quebra o macarrãozinho, tá? Deixa o tamanho certinho. Passa a água e já coloca aqui, ó. O outro é a mesma coisa. Você quebra. Passa a água. E já coloca aqui. Colocou na cabecinha da rena, você dá o acabamento. Vem aqui, ó, arruma. Vem aqui do outro lado, arruma. Pronto. E pra finalizar, uma bolinha vermelha minúscula. Bem pequititica mesmo. Vem aqui, ó. Fazer a bolinha aqui, mostrar aqui a bolinha pra vocês. Uma bolinha bem pequenininha. Cola aqui no narizinho. Pronto. Finalizamos a rena. Então, agora a gente vai fazer o bonequinho de neve. Então, nós vamos precisar de uma bolinha de 3 gramas, tá? Então, você vem aqui uma bolinha de 3 gramas. Aqui, pra fazer o bracinho, é 1,4 gramas. Faz uma bolinha, faz uma minhoquinha compridinha e o bonequinho vai ficar assim. Então, vamos passar água. Eu vou pôr desse lado. Você vem aqui, ó. Coloca o bracinho aqui, deixa eu passar água nesse bracinho. Ó, meu bonequinho, vou colocar aqui onde vai ficar mais ou menos o corpo, né? Cuidado pra não estragar os do lado. E aqui, ó. Pronto, ó. Então, meu bonequinho de neve tá com os bracinhos pra fora. Ó, assim. Todo branquinho. E agora, a gente vai fazer a cabecinha. Cabecinha do boneco. Vai vir aqui, ó. E a gente vai pôr a cabecinha aqui. Só que o bonequinho de neve, ele tem um cachecol. Então, eu já vou colocar o cachecol antes, tá? Vou fazer o cachecol verde. Ele aqui, ó, o verde.
Pra fazer o cachecol, a gente vai pegar uma bolinha muito pequenininha, não precisa, né, não tem nem... Vou pegar aqui a bolinha. Deixa eu ver se dá pra pesar. É que eu não sei quanto que você vai usar, pode ser que você use um pouco mais, um pouco menos, tá? Vai pegar uma bolinha de 0,8, ó, você vai fazer assim. Vai fazer uma minhoquinha bem comprida. Ó. E fininha, bem fininha. Então, tá aqui, ó, minha minhoquinha comprida e fininha. Corta aqui. Corta aqui. Deixa no tamanho, assim, mais ou menos que você vai conseguir passar essa minhoquinha aqui, ó. Ó. Então, você vai vir aqui, ó. Tem a minhoquinha que eu fiz. Compridinha. Passa aqui água no corpinho e você vem e encaixa a minhoquinha aqui, ó. Que é o cachecol. Tá vendo? Põe aqui. Aí com a esteca você vai, ó, arrumando assim, ó. Põe o cachecolzinho. Põe a cabeça do bonequinho de neve. E aí você passa a água aqui e fecha o cachecol. Ó, põe um aqui. Põe o outro aqui. Pronto. Ó, que bonitinho. Ficou o cachecolzinho. Né? Faz uma marcação dos olhinhos, a marcação do olhinho. E o narizinho é um pedacinho de pasta americana laranja. Aí, pra fazer o narizinho, que é tipo uma cenourinha, né? Que a gente faz o narizinho do boneco de neve. Então, você vai pegar uma bolinha minúscula, vai passar água aqui no meio, faz a bolinha, ó, bem pequenininha, faz a coxinha, ó, só que é uma coxinha assim, ó, gordinha, e você vem e encaixa aqui, ó, só encaixa assim, ó. Pronto, ó. Temos o bonequinho de neve. Tá? Você pode pôr um chapéuzinho ou não. Eu não vou pôr chapéuzinho no meu, não. Vou deixar ele assim. Aí você vai arrumando aqui o narizinho dele, porque o meu ficou meio... Vai ajeitando aqui. Pronto. E aí ficou assim, ó. Aí agora, com o glacê real, ó, tá aqui meu glacê real, eu vou preencher a cavidade dos olhinhos de todos os bonequinhos. Então, eu vou preencher daqui, deixa eu colocar mais assim, ó. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Então, agora com o meu glacê real, eu vou preenchendo a cavidade dos olhinhos. Então, aqui, ó. Preenchi de um. Pronto, ó. Preenchi os olhinhos da rena. Vou preencher do meu Papai Noel. Os olhinhos do Papai Noel. E do boneco de neve. Aqui, ó. No caso do boneco de neve, eu já vou fazer a boquinha também. A boquinha aqui embaixo, eu vou fazer várias pintinhas assim, ó. Com o próprio glacê real. Aqui, ó. Ó, ficou assim a boquinha. É um monte de gotinhas. Acho que é o jeito mais fácil de fazer a boquinha. Ficou assim. Nossa.
Então, aqui a gente tem a nossa caixinha de presente, tá? Que ficou uma graça. E agora a gente vai colocar a tampa. Então, a gente tem a tampinha, a parte de chocolate que a gente já tinha encapado. E nós vamos vir e colocar aqui, assim, dessa maneira. Então, eu vou virar aqui pra mim. Você vai ver como que vai ficar a melhor forma de você colocar e você vem e encaixa. Vai dar uma apertadinha, por exemplo, aqui no chifrinho da rena, talvez no chapeuzinho do Papai Noel, mas não tem problema, tá? Você vai vir aqui, vai ver a melhor maneira e vai encaixar. Então, vai ficar assim, ó. Os bonequinhos saindo. E aí, pra colar, você vai usar chocolate. Você vem com chocolate e cola aqui nessa parte. Ai, gente, olha, eu vi que tinha ficado um pouquinho manchada aqui depois que eu vi a minha pasta americana, tá? Minha caixinha de presente. Então, fica assim, ó, a nossa caixinha de presente. Eu vou utilizar uma base dessa e vou deixar aqui, ó, uma base só de apoio, tá? Só para facilitar na hora de pegar. Então, eu coloco aqui na base. Você também cola o doce na base com chocolate. E aí, eu vou colar aqui a tampa, a minha tampa no... Agora, a gente vai fazer o laço. E eu estou utilizando um cortador de laço da Blue Star, tá? Ele é um cortador pequeno, não é muito caro. Esse aqui eu paguei R$10. Então, assim, é uma coisa que vale a pena você investir, porque facilita demais. Quando você precisa fazer um monte de laço, é interessante que você tenha um cortador, tá? E assim, são tipo de coisa coringa, que é legal que você tenha, porque ajuda muito, né? Você não precisa comprar um monte, mas alguns é bem legal. Aí esse é assim, a gente vai cortar essa partezinha da fita do laço. Eu abri uma pasta americana vermelha, tá? Ó. Tá vendo? Ó, já corta, já sai assim. Gente, é muito legal. Bem bacana ter esse tipo de cortador. Você vai cortar aqui do laço. E a partezinha do meio, tá? Então, são 3 partes. Esses laços têm 3 tamanhos, né? Tem o pequeno, o médio e o grande. Esse é o pequeno. Eu comprei só o pequeno porque como o meu foco é doce, decorado, então eu só uso esse tamanho. Eu nunca precisei usar. Olha, eu acho que eu tenho esse cortador de muitos anos já, deve ter uns 5 anos que eu tenho esse cortador. E eu nunca comprei outro, eu só uso ele. E aí, você vai fazer assim, você vai virar o lacinho ao contrário, vai passar água aqui no meinho e vai juntar as pontas. Esse laço, ele é autoexplicativo, tá? Não precisa nem... Você vem aqui, junta as pontinhas assim, ó, e já formou o laço, olha aqui, já ficou o lacinho formado. E a gente vai vir aqui no nosso doce, ó. Então, tá aqui a minha caixa de presente e eu vou colocar esse laço aqui atrás. Então, primeiro eu vou pôr aqui esta parte do laço, ó. Então, você vai pôr essa partezinha aqui do laço. Então, vem, passa água, põe o lacinho em si aqui, aperta o meio e vem e põe a partezinha do meio. Eita, caiu. Caiu de novo. Então, você vem aqui, põe a partezinha aqui do meio. Arruma aqui, ó. Olha, que graça que ficou. Tá? Então, ficou assim, ó, a nossa caixa de presente. Ficou uma gracinha. Olha. Que fofura a caixa de presente. Fica muito legal fazer esse doce, rechear ele de pão de mel, rechear ele de mini bolo. Uma ideia muito bacana e muito fácil é você rechear ele com panetone. Você desfia o panetone, coloca na casquinha,
faz um recheio bem gostoso, bem diferente, um brigadeiro, alguma coisa assim, é importante que você coloque recheios que tenham boa durabilidade. Então, recheios à base de brigadeiro que duram bastante, eu acho que é o mais ideal. Não coloca fruta, não coloca geleia, não coloca nada desse tipo. Então, coloca produtos que vão durar, porque você precisa fazer pelo menos uns 2 dias de antecedência e você precisa dar um prazo para o seu cliente para que ele consuma esse produto. Normalmente, esse tipo de doce a gente vai vender para ceia de Natal, né? Para enfeitar a ceia ou para presentear. Fica lindo, por exemplo, a gente pôr numa caixinha e presentear a professora das crianças, presentear os amigos, o chefe. Quem que não vai gostar de ganhar um doce desse de Natal? Dá até dó de comer, né? Olha que lindo. Depois eu vou mostrar para vocês mais algumas fotos com outra opção para fazer também esse doce.